E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como você pode estar estudando qualquer coisa com o chat GPT, ok? Eu sei que muita gente já utiliza o chat GPT para estudar tópicos específicos, vem aqui com uma pergunta específica e ele já te responde, né? Só que hoje eu vou mostrar para vocês esse prompt que eu tenho aqui comigo, que é um prompt que cria uma estrutura para você estudar qualquer conteúdo que você quiser, tá bom? Essa estrutura que ele gera já é organizada, você já vai aprender em ordem certinha. Ele consegue trazer referências, citações, ok? E no final eu vou mostrar para vocês que ele também consegue avaliar o que ele escreveu, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, o prompt é esse daqui, tá? Eu separo ele aqui pelo prompt e pelo objetivo. Qual que é o objetivo dele? Definir a estrutura completa do guia, incluindo capítulos, subtópicos e sumário detalhado, sem gerar nenhum conteúdo específico do tema ainda. O conteúdo de cada sessão será solicitado em etapas posteriores. Ou seja, esse prompt é a parte um. A parte 2 é o prompt escritor, tá? A gente não quer que ele escreva a estrutura e o conteúdo. A gente quer a estrutura para gerar o conteúdo. Por que dividir isso em duas fases, né? Duas etapas? Porque quanto mais informação você dá para o chat GPT, mais ele pode alucinar. O que é alucinar? É trazer informação que não existe. A gente está usando ele para estudar. Não pode alucinar. Ele tem que ser preciso. Por isso, a gente divide em subtarefas, tá bom? Não faça tudo de uma vez. Vamos lá. Prompt. Quero que você me ajude a estruturar um guia definitivo para me tornar um expert em. Aqui você insere o tema que você quer aprender, tá bom? Pode ser qualquer coisa, desde uma área específica até algum conteúdo, sei lá, de matemática, por exemplo. Este guia será dividido em aproximadamente 5 capítulos, cada capítulo com cerca de 3 a 5 subtópicos interconectados, explorando os aspectos mais importantes do tema. Para cada capítulo, defina título claro, conciso e que reflita a essência do capítulo, subtópicos, né, de 3 a 5 capítulos, de forma hierárquica, abrangendo os principais pontos a serem abordados. Ao final, gere nenhum conteúdo específico sobre o tema nesta etapa. A criação do conteúdo será feita posteriormente, capítulo por capítulo, utilizando a estrutura definida aqui. Ou seja, ele só vai gerar estrutura, tá? Então a gente copia esse prompt e vai colar aqui no chat GPT, ok? Então tá aqui. E aqui é onde a gente vai editar o tema, tá? Então, vamos escolher um tema aqui aleatório. Vamos falar que a gente quer aprender sobre alquimia, né? Tem alguns livros antigos, né? Eu peguei qualquer assunto aqui que falam sobre alquimia, então vamos lá. Alquimia. Este guia será dividido, tá, certinho. Colou aqui, ele vai trazer pra gente o conteúdo. Claro, Alan, vamos estruturar um guia completo para se tornar um expert em alquimia. Aqui está a proposta de estrutura, né? Aí ele vai começar. Ó. Guia definitivo para se tornar um expert em alquimia. Capítulo 1, Fundamentos da Alquimia. Aí tem o subtópico 1, História da Alquimia, com as suas origens, desenvolvimento ao longo das eras e figura-chave na história. O que é essa estrutura? Ele está definindo um capítulo, o subtópico, com o nome do subtópico e o que tem de conteúdo nesse subtópico, ok? Ele vai usar isso daqui, o próximo prompt, para poder criar o conteúdo que a gente vai estudar, tá bom? Subtópico 1.2, princípios básicos. Aí tem aqui ferramentas e equipamentos, simbologia e linguagem, processos alquímicos, enfim.
ele vai gerar toda a estrutura, ó. Sumário detalhado, fundamentos da alquimia. Aí ele criou em formato de sumário aqui todo o conteúdo, ok? Então, aqui em cima tem o que cada subtópico tem de conteúdo e aqui só tem o capítulo e os subtópicos. Beleza. Tá aqui toda a estrutura que a gente vai precisar para poder estudar, basicamente, ok? Agora, como que a gente pode estar estudando, né, estes conteúdos? Você pode vir aqui e pedir para ele, aprofunde no capítulo 1, comece pelo capítulo 1, subtópico 1.1, certo? Você pode fazer isso. Só que aí eu prefiro, eu, eu tava fazendo isso, né, antes, só que eu notei que as respostas não estavam tão boas, tá? Por isso que eu dividi em duas partes, com o segundo prompt. Porque com esse prompt que gera estrutura, eu consigo ter o conteúdo para o prompt que escreve o conteúdo, tá? Esse prompt que escreve o conteúdo, ele ele já está definido, né? Ele já tem um formato de saída bonitinho, ele já vai dar uma nota, que nem eu falei para vocês. E, bom, mais fácil do que explicar é mostrar, né? Vamos lá. Então aqui, ó, ótimo. Agora que já temos a estrutura do nosso guia definitivo sobre alquimia, só aqui que você vai substituir, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Objetivo: gerar o conteúdo rico e envolvente para cada capítulo e seção do guia, seguindo os critérios de qualidade e formatação definidos. Prompt: ótimo, agora que já temos a estrutura do nosso guia definitivo sobre alquimia, vamos começar a escrever o conteúdo. Utilizaremos o sumário que você criou como base, ou seja, olha o sumário aqui. Para cada capítulo e seção, siga estas instruções, tá? Escrita clara e concisa. Utilize a linguagem acessível como se estivesse explicando o tema para um amigo. Evite jargões complexos e, quando necessário, explique-os de forma simples, ok? Conteúdo envolvente. Busque exemplos interessantes, analogias criativas, perguntas instigantes e tudo que torne o aprendizado mais dinâmico e memorável. Informação precisa e confiável. Utilize fontes confiáveis para embasar o conteúdo e cite-as sempre que possível. Formato do conteúdo. Estrutura em Markdown. Utilize a linguagem Markdown para estruturar o conteúdo com títulos, listas, negrito para destacar termos-chave, link para referências caso ache necessário, extensão do capítulo. Beleza? Então, aqui já está toda a formatação certinha, entendeu? Se você só perguntasse para ele capítulo por capítulo, ele ia te responder capítulo por capítulo. Mas como eu defini que eu quero analogias, um conteúdo memorável, exemplos interessantes, entendeu? Tudo isso vai gerar um conteúdo muito mais eficiente pro aprendizado, tá bom? Por isso que o prompt, né, que a gente manda pro chat, ele é tão importante, tá? A gente pode escrever algo simples aqui, ele ia dar a resposta do mesmo jeito, entendeu? Mas como a gente escreveu algo complexo, a resposta vai ser complexa, tá? É isso que eu sempre enfatizo. Não insira lixo aqui, porque vai sair lixo. Coloque um bom conteúdo para ter um bom conteúdo, ok? Então, extensão do capítulo: gere um contexto com a extensão ideal para abordar o tema de forma completa e envolvente. Informe a quantidade de palavras ao final do capítulo e pergunte: a extensão do capítulo está adequada ou deseja ajustá-la, ok? E por fim, a avaliação do capítulo. Esse daqui, cara, é o principal tchan desse prompt, ok? Justifique todo o conteúdo criado para evitar inconsistências, tá? Como a gente sabe que ele alucina, a gente pede para ele justificar, porque quando ele justifica a resposta, ele se corrige, ok? Autoavaliação.
Ao finalizar cada capítulo, avalie a qualidade do conteúdo, com base na clareza da linguagem, uso de exemplos e profundidade da informação. Atribua uma nota de 0 a 10. Refinamento. Se necessário, se a nota for menor que 8, me diga. O conteúdo precisa ser enriquecido para alcançar a nota desejada. O que posso melhorar? A partir do meu feedback, refine o capítulo para torná-lo mais completo e interessante. Próximos passos. Se a nota for 8 ou superior, me pergunte: gostaria de continuar para o próximo capítulo? Ok? E aqui vamos começar pelo capítulo 1. E ele já começou pelo capítulo 1, tá? Então, capítulo 1, Fundamentos da Alquimia. Vamos subir aqui. Fundamentos da Alquimia, História da Alquimia, Princípios Básicos, Ferramentas e Simbologia. Então, Fundamentos da Alquimia, História da Alquimia, Princípios Básicos, Ferramentas e Equipamentos, Simbologia, tá? Então ele trouxe aqui já estruturado o que é a história, o que é alquimia, né? A história da alquimia. Alquimia é uma prática antiga que mistura elementos de ciência, filosofia e misticismo. Ele trouxe aqui a estrutura, trouxe o conteúdo pra gente, tá? O que você vai fazer com isso daqui? Isso daqui você vai copiar e vai colar em um documento, tá? Você vai colocar um capítulo em cima, um capítulo embaixo, e depois você vai ler isso daqui como se fosse um livro. E você vai conseguir, de fato, aprender o que você quiser, tá bom? Porque é muito clara a forma que ele fala com você, é muito simples o conteúdo, tá bom? Ele simplifica bastante, então, sem complicações. É só pegar, colar num arquivo, pode ser no Word, Google Docs, enfim, e ler, tá bom? Então é aqui, ele criou avaliação do conteúdo com base na clareza, uso de exemplos e profundidade da informação, atribua uma nota 9, ok? A este capítulo, a linguagem é acessível e as sessões estão bem organizadas e informativas, com exemplos claros que ajudem na compreensão dos conceitos. Extensão do capítulo, aproximadamente 400 palavras. A extensão do capítulo está adequada ou deseja ajustá-la? Aqui você vai falar com ele. Prossiga para o próximo capítulo. Depois do primeiro capítulo, você pode escrever só prossiga ou você escreve dessa forma completa, prossiga para o próximo capítulo. Eu prefiro escrever completo, porque a partir do segundo capítulo para o terceiro, eu já coloco só prossiga e ele vai entender que é exatamente isso, entendeu? Para não evitar pensamentos desnecessários por parte da máquina nesse momento. Então vamos colar aqui. E sua única missão, sua única tarefa é ver se o conteúdo que ele está gerando bate com o sumário que ele deu, tá? Então, processos alquímicos fundamentais, calcinação, dissolução, vamos ver se ele está mantendo a ordem. Aqui, fundamentais, calcinação, dissolução, então vai ser separação e conjunção. Separação, conjunção, perfeito. Com isso daqui, cara, você consegue ter um conhecimento básico, tá? Sobre qualquer coisa. Então chega de ficar sem assunto em conversas com as pessoas, tá bom? Estude o que você sempre quis estudar, mas nunca teve tempo de se aprofundar ou procurar conteúdo sobre, porque aqui já está estruturado, então tá em ordem o que você precisa saber, tá bom? Muitas vezes a gente deixa de estudar porque o conteúdo tá perdido pela internet. É um vídeo aqui, outro vídeo lá, e você nunca sabe se você tá de fato começando pelo início, tá bom? Aqui não. Aqui tá estruturado, tá simplificado, é só copiar e colar, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe um like no vídeo, tá? Coloque nos comentários se você já usava alguma técnica de estudos com o chat GPT ou se seria somente as perguntas básicas, né? Se era algum tópico específico que você perguntava e ele respondia. Se você nunca tinha visto essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, comenta aí
E qualquer coisa eu ajudo vocês aí nos comentários, ok? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.